Convidamos o Dr. Aldo César para falar sobre os desafios do SUS em meio à pandemia. O professor é graduado em farmácia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em ciências farmacêuticas pela UFPE e doutor em inovação terapêutica pela UFPE. Atualmente é coordenador do curso de farmácia da Unifacol, presidente do Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco e farmacêutico da Prefeitura de Recife e do Hospital Oswaldo Cruz. Então, Aldo, pode ficar à vontade para a sua palestra. Então, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite, para falar sobre os desafios do SUS, que são inúmeros nesse momento de pandemia. Também gostaria, de parabenizar pelo evento, uma sequência de palestras, que são importantíssimas para contribuir e, principalmente, alertar a todos, como está sendo o encadeamento do coronavírus, no estado de Pernambuco, no Brasil. E venho trazer aqui um pouquinho de informações, explanar, generalidades sobre como está o andamento do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que desde, os desafios que houve durante esse percurso enorme, tanto na esfera municipal, que eu faço parte, a esfera também estadual e um pouquinho mais como os impactos que houve, tanto relacionados aos profissionais de saúde, apesar que eu estou mais ligado a um pouco, ao grupo, de farmácia, técnicos de laboratório, mas devido a esse surto, nós trabalhamos com as demais áreas a fim de fechar, os panoramas e ajudar todos, Então, primeiro, que eu acho importantíssimo mencionar, porque o SUS é universal, é um sistema para todos. E o primeiro impacto que houve, quando começou a ter as primeiras portarias, para evitar aglomerações, no mês de março, geralmente foi, se que eu me lembre bem, foi a partir do dia 18 de março, as primeiras portarias estaduais, de fechamento, e fazer todos, tivemos um grande impacto, porque o SUS, dentro dos seus acessos, a distribuição, as consultas, são marcadas e agendadas com limite de tempo. Então, um exemplo clássico, até tendo uma receita, mas todo mês o paciente tinha que ir à farmácia, no centro de saúde, na unidade básica, para adquirir o seu medicamento. E houve um impacto muito grande, para evitar aglomerações. Tivemos também, dentro desse aspecto, a restrição, porque muitas pessoas não conseguiram, conseguiram, exames, teve uma restrição bem grande sobre isso, e principalmente consultas médicas e odontológicas. Então se criou, um fluxo, e hoje ainda está em segmento um fluxo, tanto nas urgências e também um encadeamento para conseguir, pelo menos, as necessidades básicas. Então, podemos observar, dentro desse contexto, a questão dos médicos, porque se faz, o agendamento, de consultas médicas e não conseguiram agendar muitos profissionais,
não tinha ainda o panorama de como agir frente à pandemia. Então, muitos profissionais ficaram, né, à frente e ainda houve um grande problema em cima disso, por causa que poderiam, né, ter contato com várias pessoas e como identificar que aquelas pessoas tinham Covid ou não. Então, houve uma restrição muito grande e observou-se, então, um encaminhamento para fazer algumas outras saídas. Essas saídas, muita gente já ouviu, que foi a telemedicina. Estou falando no caso dos médicos, né? Então, as receitas, né, que eram viabilizadas, e ainda estão sendo, né, tiveram que fazer um cadastro, por isso que eu falo a importância, né, de todo o encadeamento, informações, entre outros, porque para o resultado final é fazer um exame adequado ou conseguir um medicamento adequado. Então, houve um choque à frente disso, porque as receitas, como tinham um padrão, os médicos tinham que fazer o credenciamento, né, frente a órgãos credenciados da assinatura, para provar a autenticidade e aí viabilizar, né, a compra em farmácias ou conseguir fazer exames em laboratórios de análises clínicas. Eu chamo a atenção que não é só os profissionais médicos, né, mas também teve outros, né? Vou pegar um exemplo clássico, né, que é muitos, eu acho, principalmente na esfera municipal, ver as academias da cidade. Então, tem profissionais de educação física, né, que não conseguiram mais exercer durante esse período de pandemia, e houve um choque, né, porque as pessoas não poderiam se aglomerar, os profissionais, né, não puderam exercer suas atividades, conforme também em academias em geral, e até hoje, né, acredito que agora vai voltar as medidas, né, como estamos visualizando para liberar, mas aquelas ligadas dentro dos programas, né, municipais não ainda estão fazendo andamento para fazer. Outro também que é alerta, né, que é, eu falo, né, profissionais fisioterapeutas, né, nutricionistas. Então, dentro do SUS, houve uma dificuldade para esses profissionais realizarem as suas atividades e, principalmente, né, fazer que a população seja atendida. Então, houve, né, até meados, né, de maio, né, uma adequação de todos os procedimentos, né, e liberação, pode-se dizer, de certos processos. Um exemplo, há uma necessidade, há protocolos para as crianças alérgicas, que precisam de laudo médico e parecer de nutricionista, para adquirir o leite nas prefeituras. Então, e isso tem que ser renovado. Acho importante o alerta em cima disso, né? De 3 em 3 meses, conforme o protocolo, tais solicitações têm que ser renovadas. Como houve, né, a dificuldade de acesso da renovação através de uma análise do nutricionistas em locais cadastrados pelo SUS, então foi realizado procedimentos durante esse período de pandemia, autorizando a liberação mais prolongada desses insumos. Um outro aspecto que eu achei muito interessante também, que faz parte da minha área, né, foi a liberação de medicamentos, né, tanto no aspecto privado quanto no aspecto público. Quero dizer,
se alargou, né, o tempo da prescrição e a liberação de um quantitativo maior, quando se conseguia uma prescrição, para se liberar medicamentos assim, até 3 meses, ou, a depender, mais de 3 meses. Então, vou pegar o exemplo, que foi muito utilizado aqui, para evitar todo mês o paciente ir na unidade básica e, pelo menos uma vez, nesses 3 meses, foi liberado o medicamento de forma bem explicativa, que aquele quantitativo o paciente ia receber durante o período de 3 meses. Então, né, o SUS teve que se adaptar a essas demandas. E os profissionais de saúde muito tiveram, né? Por quê? As urgências não puderam parar. Então, um dos princípios do SUS, que eu sempre menciono que é importantíssimo, é o acesso da população. Mas como fazer um acesso adequado no momento de pandemia? Sempre fica essa pergunta. O impacto é muito grande. Então, teve que se tomar medidas. Então, teve que criar protocolos para que as pessoas, né, realizassem o atendimento, tanto os profissionais de saúde, como também, principalmente, os pacientes conseguissem ter ideias de segurança. Então, eu acho que todo mundo acompanhou a questão da utilização de máscaras, né? A princípio, os profissionais, quem é da área de saúde, questionava máscara cirúrgica, máscara ou respiradores N95, o grau de segurança destes, né? Porque, independente que seja, né, os aerosóis, como poderia, ou é a pessoa contaminada, ou com possível contaminação, o paciente, usaria a máscara, ou o profissional de saúde do outro lado, né? Então, na verdade, se buscou sempre uma segurança, né, e minimizar os riscos. Então, no encadeamento que observamos dentro do SUS, foram agendados, principalmente em questão de urgência, né, atendimentos odontológicos, atendimentos médicos, tanto na esfera municipal, como também na esfera estadual. Então, todo mundo pode observar o grande detalhe que tivemos, que foram criados dentro de unidades básicas, que é municípios, né, hospitais ou, né, tipos de serviços voltados para o Covid. Então, segue observando, dentro da Prefeitura do Recife, Jaboatão, ou ao lado das policlínicas, foram feitas adaptações, né? Não posso dizer, porque às vezes não eram tão grandes mudanças que poderiam, na verdade, interferir, mas são mudanças significativas para que aqueles locais, na verdade, assegurassem um atendimento às pessoas, né, de urgência Covid. E aí chama-se atenção. Então, muitas UPAs, né, policlínicas, hospitais seguiram. Então, aqui, vamos analisar o estado de Pernambuco dentro do SUS, né? O primeiro que montou todo o procedimento foi o Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Depois, seguiu-se para os demais hospitais, criaram outros hospitais na escala municipal e também estadual, né, através de convênios, para adequar profissionais, né, para trabalhar dentro dos serviços voltados para o Covid.
E aí eu chamo atenção ainda falando dos profissionais, né? Por quê? Como são profissionais de saúde e estavam interligados aos serviços essenciais, né? Então, vamos ver. Os serviços essenciais, todo mundo ficou, né, ciente dentro desse período de pandemia. Comércio, né, o comércio de alimentos, né, e saúde. Então, teve que garantir o acesso a esses profissionais, principalmente aqueles que trabalham no SUS. O grande desafio, fora a segurança deles, foi também conseguir sempre, porque, como a palestra anterior, né, a curva. Então, teve que assegurar tanto procedimentos de pequena complexidade no SUS, média complexidade e alta complexidade. Então, um alerta no SUS, né, que é importantíssimo, que os serviços têm a sua complexidade e tem profissionais que têm que se adequar a essas complexidades. Então, dentro de uma unidade básica, a pessoa pode sentir desconfortos, né, sintomatologia do COVID inicial. Dor de cabeça, né, pode apresentar vômitos. Então, a pessoa vai procurar, né, uma urgência desse desconforto. Muita gente se até mencionou, se não está tão grave, para que eu vou procurar um médico ou um outro profissional, né, dependendo do que seja, dentro de um serviço que é a área COVID. Mas aí eu sempre falo, né, temos serviços realmente de área COVID e manter-se também algumas urgências para serviços não relacionados ao COVID que todo mundo vai precisar. Então é importante deixar isso delineado, que foi um grande desafio do SUS. Alertar, primeiro, qual a necessidade de uma pessoa procurar um serviço. E aí eu sempre relato que eu acho importantíssimo, né? Qual é a necessidade? Então se criou, né, vários tipos de programas, né, de plataformas informáticas, né, disponibilizados pelos serviços, né, municipais até estadual, de acompanhamento também, para ver a necessidade realmente de uma pessoa procurar, né, e saber diferenciar sintomas pequenos, né, eu sempre relato isso, para se realmente a pessoa está com Covid ou está com um outro tipo de patologia ou doença. Então, primeiro, o SUS sofreu uma mudança drástica, porque todo mundo sabe que temos a necessidade de falar, de ir ao médico, né? Ir no posto de saúde, numa consulta. E aí surgiu o alerta. Qual seria a minha real necessidade? Então, eu acho importantíssimo, né, verificar por quê. O medo era grande, mas também temos sempre ter a impressão do risco associado, né? E aí surgiu, né, algumas definições, né? E dentro dessas definições, né, estou contaminado ou não? O que o SUS poderia me oferecer? Quais estratégias poderiam ser realizadas? Então, como todo mundo falou, até a questão de vacina, né? Que está dentro das políticas nacionais de imunização, né? Ou tem outros protocolos de como poderíamos chegar a um resultado satisfatório, um grande desafio. Então, teve a questão dos testes rápidos. Por quê? O uso constante, o contato constante com o público. O que garantia, né? O que garantia, na verdade, que o profissional de saúde estava contaminado ou não. E poderia, né, na verdade, dentro da sintomatologia e do continuar dentro dos hospitais ou prestando serviço. Então, todo mundo viu
que criou um protocolo que dentro de 14 dias, desde o início da sintomatologia, a pessoa ia procurar o afastamento, né? Ia falar com o gestor, e aí até no início, a pessoa tendo aqueles sintomas clássicos, automaticamente os gestores dentro do SUS afastavam, ó, você está aparecendo com tosse, está aparecendo com dor de cabeça, então se afasta e tenta agendar uma consulta médica. Então, foi um grande período conturbado, porque o acesso realmente ficou muito complicado, mas se foi se delineando, né? E principalmente teve um grande alcance para poder, pelo menos até hoje, ainda poderia ser melhor, diminuir a quantidade de óbitos. E dentro do SUS, né, um grande desafio foi a complexidade. Falo até hoje porque os profissionais de saúde se formam, mas aí tem que buscar especializações. E dentro do Covid, surgiu áreas, necessidades que os profissionais não tinham, na verdade, não tinha uma quantidade de profissionais para aquelas necessidades. Então, o governo, né, em caráter de urgência, não fez um concurso, né? Fez seleções simplificadas por causa da urgência do período, para compor o quadro de profissionais para a demanda, sempre falo isso, muito importante, né? Para a demanda e também, principalmente, para a quantidade de pessoas, de profissionais que estavam dentro do SUS, que ficaram doentes, que eram grupos de risco e foram afastados. Então, até hoje, temos vários profissionais, ainda continuam, como está tendo um processo, como falado, mencionado muito bem nas palestras anteriores, que pelo interior está surgindo essa demanda, então observou-se da região metropolitana para o interior uma demanda de profissionais para essa emergência do Covid. Então o SUS teve que se capacitar, teve que se adequar e principalmente criar condições. Às vezes pode-se questionar, né, a forma, né, como foi feita, mas teve que se tomar decisões. E dentro dessas decisões, né, observamos vários contextos. Por quê? Até a busca de informações, então eu falo agora uma área, vou retratar, porque teve até uma pergunta interessante. Ivermectina, paracetamol, né? O que eu utilizaria? Então, se pegar os protocolos iniciais, né? Eu acompanhei uma pergunta, se utilizaria para a sintomatologia do COVID, né? Se utilizou, né, paracetamol, se utilizou, caso tenha algum problema, não utilizar, usou dipirona para dor, né? Se utilizou também vários outros medicamentos, mas aí chama atenção. Outros, como ivermectina. Realmente, até hoje, não se tem nenhum delineamento, tá, da utilização profilática da ivermectina. Mas temos ainda alguns casos que denota usar a ivermectina, né, para o tratamento, né, juntamente com outras drogas, né? Então, não se criou um protocolo em cima disso, mas se foi buscar dentro de alguns, né, hospitais, criaram protocolos internos para verificar qual o andamento melhor. Então, até hoje, né, estão vendo aí alguns relatos, né, que realizam tais protocolos para os medicamentos. Mas aí estamos nas esperanças da vacina, mas aí é muito ainda, né, questão do medicamento complicado fazer, né?
E, diante disso, também eu sempre falo, por causa da procura, né, do anseio do mercado, e até a necessidade de materiais médico-hospitalares, como a gente observou, né? Qual foi um problema do SUS? Tinha uma quantidade de materiais, como aventais, luvas, máscaras, mas de uma hora para outra, por devido à demanda, precisou-se de uma grande quantidade. E até produzir e chegar, houve um desabastecimento muito grande. Esse desabastecimento foi tanto nas farmácias comunitárias, nos hospitais gerais, particulares, como também no SUS. Então, foi aberto processos de compra, demanda, né? Às vezes, né, vocês estão vendo até na televisão, que eu acho muito impactante, né? Respiradores, compra de macas, entre outros, a preços acima praticados no mercado anteriormente, ou que deveriam ser praticados neste momento. Então, os gestores públicos ficaram muito na mão, né? Não é questão de defesa, mas tiveram que agir e fazer a tomada de decisão, né? E, dentro disso, eu sempre falo a importância da conscientização e da participação de todos que compõem o SUS. O SUS não é só composto por profissionais de saúde. Temos administradores, né, gestores de várias áreas e temos profissionais. Então, um dos grandes desafios foi ver cada particularidade que existe, né, para buscar a integração. Dos preceitos do SUS, né, todo mundo sabe que é a integralidade. Os aspectos também regionais. Então, estamos vendo, né, uma situação, né, que dentro da região metropolitana foi tomada algumas decisões em algumas aspectos de cidades. Quando chegou em alguns municípios, se tomou outras decisões. Mas isso para adequar a necessidades regionais. Então, é muito importante esse contexto dentro do SUS para a forma de adequar ao máximo a necessidade da região. Então, dentro disso, eu sempre chamo a atenção que é importantíssimo, né, o processo da complexidade, das hierarquias, né? O município em si, né, como de grande porte, pode-se dizer, como Recife, conseguiu realmente, né, suprir as necessidades até certo grau de escala, porque ele conseguia fazer um hospital de campanha, como Jaboatão, entre outros. Mas todos os municípios em Pernambuco conseguiriam fazer um hospital de campanha? Então, aí teve, sim, a participação dentro da região da esfera estadual. Então, vê Caruaru, Serra Talhada, né? Hoje, se você vê, tem um hospital de campanha ao lado do hospital de Serra Talhada. Vemos também a questão de Petrolina. Então, foram criados procedimentos dentro do SUS conforme as problemáticas e as necessidades que estavam sendo criadas, né, pelo Covid. Então, o procedimento de atendimento, né, sem grandes complexidades, mas pela sintomatologia que estava tendo, os municípios conseguiam, dentro dos postos de saúde e de outras, como policlínicas, fazer o processo de atendimento, né? E, em cima disso, os hospitais que surgiram, né? Aí já era de maior complexidade, então foram criados, né, compras, e aí se chegou a um resultado como hoje, né,
de ter vários hospitais de campanha e hospitais adequados para a área Covid, né? Eu pego um exemplo que tem-se hospitais, né, que tem as especialidades cardíacas, né, de doenças endêmicas, como o Oswaldo Cruz. Tem várias alas que eram necessariamente, né, para né, tratamento do câncer, né, para o tratamento de determinadas doenças, e se criou setores, né, alas específicas para o tratamento do Covid. E aí se surge um alerta, né? Por exemplo, o tratamento do câncer. Quase que todos o tratamento de câncer, né, é garantido pelo SUS. Mas, para ir ao hospital, para chegar e fazer o tratamento da quimioterapia e todo o andamento, muitos, infelizmente, teve que ser cancelados. Né? Melhor, suspensos. Por quê? Não tinha como fazer essa demanda usualmente, né, nesse período. E em seguida temos também, e os casos mais graves? Tiver que continuar. Então, os casos que não poderiam, né, ficaram dentro dos hospitais, em áreas isoladas, com profissionais específicos que não tinham interação, e nas outras áreas ficou a área Covid separada. Então, o que eu acho importante é que todo esse processo foi um processo adaptativo, que envolveu gestores públicos, envolveu a população, né? Envolveu os profissionais de saúde como um todo, e hoje, né, estão ainda em alerta, né, porque ainda vai surgir vários protocolos e várias demandas que aí temos que nos adaptar a essas demandas, né? Mas, eu acho que o tempo já chegando no limite, e estou aberto a qualquer pergunta, né? Eu agradeço, né, de antemão, né? É importante falar sobre o SUS, que o SUS é para todos e é um dos principais, né, sistemas públicos de saúde do mundo e que precisamos cada vez mais da conscientização de todos frente a esse panorama e também os preceitos do SUS, que é importantíssimo manter, né, durante a pandemia e pós-pandemia, se Deus quiser. Tá bom, muito obrigada, professor Aldo César. A gente tem algumas perguntas, tá certo? Certo. Então, vamos começar, que foram várias. O pessoal está cheio de dúvidas aí. Primeiro, também, parabéns, foi excelente sua apresentação, tá certo? E a gente vai começar com a pergunta. A pergunta foi feita por Matheus Bezerra. A biossegurança é um assunto que está em evidência. Sabendo disso, como o profissional farmacêutico pode se prevenir de forma efetiva, uma vez que ele entra em contato direto com os pacientes? Pronto. Essa é uma pergunta. Biossegurança, eu falo com todos, né? Não só o profissional farmacêutico, mas depende do que, o tipo de contato, né? Vou pegar dois exemplos para comparar, né? Os serviços odontológicos, que eu acho muito importante. No procedimento odontológico, vai ter dispersões maiores de aerosóis. Então, a contaminação é maior. Então, nesses daí, né, nesses casos, eu vejo, é uma preocupação importantíssima, o tipo dos aventais que estão sendo utilizados. A gramatura que a gente fala, né, que é o nível de proteção. Uso de óculos protetores, né? Outros usam máscara, face shield, e principalmente a higienização, todo esse procedimento, né? Uma garantia que todo mundo sabe que os dentistas, né, enfermeiros, já tem um procedimento de higienização bem, né, maior. Mas estes necessitam de maior cautela. Aí eu falo agora do meu lado, né, farmacêutico, né?
foi muito cobrado porque não é a quantidade, não é o tipo específico do contato, mas a quantidade de contato que tem numa farmácia. Né? A quantidade de pessoas que entram em contato, né, tanto a nível hospitalar e principalmente a nível comercial. Então, teve que criar regras para diminuir a aglomeração, né? Então, o espaçamento, e também garantir, né, a utilização, né, constante de álcool gel, né, usar os protetores, principalmente máscara, né? E eu sempre falo um alerta, né? As máscaras, quando se encontram umedecidas, fazer a troca. Então, todos esses procedimentos, né, garantem uma grande efetividade. Mas aí vem a questão, né? A quantidade de insumos e os cuidados dos alertas. Porque, por bem e por mal, né? No convívio comunitário que eu falo, fora do hospitalar, temos um certo grau de dificuldade de mudar algumas condições. Né? E a gente teve que mudar até dentro de casa. Então, é esse alerta que eu falo, né? A biossegurança efetiva tem que usar um vestido, os protetores, tem que fazer higienização, o uso sempre de máscaras, né? E sempre manter o máximo de cuidado possível. Por quê? A pessoa, independente que seja, que está com Covid ou que esteja contaminada e não saiba, né, seja assintomática, vai para uma farmácia, vai para um laboratório fazer exame e comprar medicamento. Então, o cuidado em si é essencial. Então, é a questão de manter-se o mínimo de contato possível, mas prestar, né, o serviço de saúde o melhor possível, que eu acho o mais importante. A gente vai para a segunda pergunta. Então, a segunda pergunta também de Matheus Bezerra. Como está funcionando a dispensação em UBS para medicamentos como ivermectina? Pronto. Em unidades básicas de saúde, tá, a ivermectina não é padronizada. Tá? O que acontece? A ivermectina, por alguns protocolos estaduais, está sendo utilizado a nível hospitalar. Tem-se algumas prefeituras, né? Isso daí vem muito questão de gestão, tá? Não são tantas aqui, né? Eu tenho um relato aqui de Pernambuco, mas de outras regiões que fizeram alguns kits de forma, né, de alerta, dispensando ivermectina quando há prescrição médica. Mas foram, na verdade, compras que foram feitas, mas baseando na questão do surto. Por que eu falo isso? A conduta de utilização de medicamentos em unidades básicas tem uma lista padronizada. E a ivermectina, né, para o tratamento de certos protozoários, encontra-se especificamente em vários, né, municípios, melhor, se encontra necessariamente no estado, certo? Em hospitais. Então, não se encontra isso dentro do município. Então, no município, o tratamento de protozoários tem mebendazol, albendazol, entre outros. Então, por exemplo, nas grandes áreas aqui, realmente não vai se observar a ivermectina sendo dispensada, tá? Em unidades básicas de saúde. Vamos agora para a terceira pergunta de Kleber André. Medicamentos como hidroxicloroquina fazem parte do elenco municipal da cidade do Recife? Pronto. Houve, na verdade, uma demanda inicial, né, que não se colocaria nem a hidroxicloroquina, né, nem a cloroquina, né, no tratamento do Covid. Diante de uma portaria do Ministério da Saúde de utilização, e logo em sequência, estudos relatando
os efeitos adversos e as consequências, né, da utilização e as problemáticas que o custo-benefício, né, o risco envolvido para a utilização não seriam adequados, a prefeitura estava, assim, já preocupada em fazer uma demanda para aquisição e utilização. No entanto, diante do exposto, né, os gestores viram que é muito complicado você fazer isso fora de unidades, acredito eu, hospitalar, porque nos hospitais tem protocolos de utilização em que o paciente fica-se acompanhado, né, em acompanhamento melhor, por causa dos problemas, principalmente relacionados cardíacos, por causa da dose. Então, a nível hospitalar, se utiliza. Mas dentro de unidades básicas, não ocorreu nem a aquisição para tal fim e nem a dispensação. Vamos agora para a quarta pergunta, também de Kleber. Existe uma iminência de crise de falta de medicamentos essenciais para o tratamento da Covid-19 nas unidades de saúde? Pronto, uma pergunta muito boa, né? Por que eu falo isso? Temos uma capacidade no Brasil e no mundo de produção. Então, os laboratórios, as indústrias farmacêuticas têm que adquirir matéria-prima, né? Então, tem um custo de produzir a matéria-prima e um custo em produzir a parte de tecnologia. Com essa demanda e os problemas ocasionados, porque a principal fonte de matéria-prima é na China, na Índia, onde começou o foco da pandemia. Então, tem esse alerta. As indústrias farmacêuticas, que aqui é de tecnologia, vão adquirir a matéria-prima que está escassa, então temos esse problema, e aqui fazer todo o processo, né, que não é de uma hora para outra, de produção dos medicamentos. Né? Aí vão supor, realmente, alguns medicamentos para necessidade, né, os essenciais, para o tratamento do Covid, vai ter problema. Acredito, os básicos, né, utilizados, vai ter algumas faltas, mas a gente consegue reagir, como houve um processo de reação. Agora, aqueles de alta complexidade, como os relaxantes musculares, que muita gente observa na televisão, como ropurônio, né, pacurônico, alguns depressores, como midazolam, realmente é uma preocupação, porque para adquirir e fabricar todo o procedimento, não tem um arsenal, porque não são utilizados em grande quantidade. Então, tem que fazer todo um mecanismo, um meio de produção para produzir, e temos a dificuldade de adquirir a matéria-prima. Então, realmente, está tendo uma falta, mas ainda está se conseguindo, através de cooperação, né, de necessidades, os hospitais ficarem equipados. Mas se surgir realmente um surto, né, como for ampliado, teremos grandes dificuldades. Isso é uma realidade. Mas, assim, estão se tomando medidas para impedir isso. Certo. E a nossa última pergunta veio de Átila Silva. Ele pergunta: existe a possibilidade de oferta dos testes rápidos para toda a população pelo SUS? Pronto, é uma boa pergunta, né? Realmente, os testes rápidos teve uma grande dificuldade, porque eu acho que todo mundo acompanhou o custo desses testes rápidos. Então, realmente, né, no mercado, estava em volta, quando surgiram, né, estava em torno de 300 até 500 reais. Né? E aí, o que acontece? Conforme foi produzindo, o preço, né, está diminuindo. Ótimo. Mas o problema né,
há necessidade, né, do SUS oferecer, a depender, né, mas a adquirir para uma grande quantidade, eu acho, porque para até o processo de produzir, porque teve até questionamento de alguns testes que veio da China e que seriam utilizados aqui no Brasil. Por quê? Tem que ter metodologia de produção também. Então, não conseguimos produzir esses testes rápidos em grande quantidade. O segundo, a quantidade do custo, né? Eu acho, acredito, conforme vai andando a pandemia, a necessidade tão grande de fazer esses testes vai diminuir um pouco, porque pela própria sintomatologia já se faz e satisfazendo a discriminação. Mas temos um alerta em cima disso, né? Que muito se precisa, principalmente em pacientes que estão em algum estado, né, de urgência e necessidade, utilizar. Então, acredito que vai se utilizar os testes rápidos realmente, né, vai ter um acesso a grupos mais específicos pelo SUS. Agora, organizar uma grande demanda, né, mesmo assim, o SUS é organizado por critérios. Não é todo mundo que consegue. Então, desses critérios, eu acredito que muitos vão ser atendidos pelo SUS. Tá bom, então, muito obrigada mais uma vez, professor Aldo. Foi excelente, ricos ensinamentos. A gente só tem a agradecer a sua disponibilidade de estar aqui trazendo muito, né? Eu ia dizer um pouquinho da sua experiência, não, muito da sua experiência, foi excelente. Suas respostas também muito esclarecedoras, e a gente só tem a lhe agradecer. Obrigada. Não, eu que agradeço, né? Um brilhante evento, né? E um sucesso sempre, né, de outros eventos como esse. Né? Tá? Muito obrigado. Nada. Aguardem a gente aí.